Olá, seja bem-vindo à Sniper Academia. Eu sou o professor Rodney Luiz Temp e aqui eu vou te dar todas as ferramentas necessárias para que possas fazer um bom exame de admissão de Química em qualquer universidade. Então, hoje, como aula introdutória, nós vamos falar de fenômenos. Existem três tipos de fenômenos. Existem fenômenos físicos, existem fenômenos químicos e existem fenômenos nucleares. Os fenômenos físicos são aqueles fenômenos que não alteram a estrutura interna da matéria, ou seja, não alteram a identidade química nem a dos átomos. Por exemplo, um gay. Um gay é um indivíduo que quer ser mulher. Entretanto, começa a vestir que nem mulher, começa a andar que nem mulher, mas a estrutura interna e a identidade química, ou seja, a informação genética que ele possui é XY, ou seja, e ainda por cima possui um pênis, independente de vestir como mulher, independente de falar como mulher, independente de colocar batom, ok? Então, isso significa que ele não alterou a identidade química dele, nem a dos átomos, ou seja, não alterou a estrutura, nem alterou a informação genética, ok? Outros exemplos de fenômenos físicos, nós temos, por exemplo, o choque de duas bolas de bilhar, a fusão de prata no estado sólido para prata no estado líquido, ok? Ainda continua prata, só mudou de um estado para o outro. Depois temos os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são aqueles que já alteram a estrutura interna da matéria, ou seja, a identidade química, mas não alteram a identidade dos átomos, ou seja, não altera ao nível atômico. Em outras palavras, por exemplo, se eu pego um papel e queimo o papel, vira cinza, ok? Deixou de ser papel, virou cinza. Mas as substâncias que continham no papel ainda vão continuar na cinza, ok? E depois temos os fenômenos nucleares. Os fenômenos nucleares são aqueles em que mesmo a identidade química é transformada, mesmo os átomos também são transformados. Exemplo, decaimento alfa do polônio, ok? Fusão nuclear. Então, vamos resolver um exercício para ver se entendemos a matéria. Uma substância que muda de tamanho, forma, aparência ou volume se alterar a sua composição. Temos um fenômeno físico. Lembro do exemplo que eu dei de um gay. Um gay vai mudar a sua aparência, vai mudar a sua forma de vestir, também vai aumentar o volume das ancas, das bundas, mas ainda continua homem, ok? Então, é um fenômeno físico. A opção correta é a opção A. E depois temos esse exercício. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo derivadas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite 1. A evaporação de um ou mais dos seus componentes. 2. A decomposição e consequente diminuição da quantidade do composto que constitui o princípio ativo. 3. A formação dos compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Cada um desses componentes, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada respectivamente como: a evaporação de um ou mais de seus elementos é um fenômeno físico. Por quê? Porque, por exemplo, vou dar exemplo da água. A água, quando está no estado líquido, pode evaporar e transformar-se para o estado gasoso. Então, a mudança de um estado de agregação para o outro é um fenômeno físico. A substância ainda continua a mesma, só mudou o seu estado de agregação. Então, é um fenômeno físico. Mas já quando ocorre alguma reação química, aí nós temos um fenômeno químico, como é o que está a acontecer na opção 2 e na opção 3, em que há decomposição e, consequentemente, diminuição da quantidade do princípio ativo desse medicamento e, consequentemente, também a formação de compostos indesejáveis e prejudiciais à saúde. Então, a opção correta seria fenômeno físico, químico, químico. Seria a opção B. Então, muito obrigado. Sniper Academia, o futuro é na tua mira.